Bem, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 24 de junho de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Os nossos estudos de hoje vão contemplar a verificação de Kardec a respeito da identidade dos espíritos. É o capítulo de número 24. O item é o de número 268. E Kardec faz a esse respeito pergunta aos espíritos superiores sobre as principais a experiência dos próprios espíritos, né, sobre os principais ensinos dos espíritos a esse respeito. A Janaína está conosco lá pelo Facebook. Obrigado, Janaína, pela sua presença. É um prazer tê-la conosco, viu? Então, é o item de número 268 que nós vamos estudar. Ele faz diversas perguntas. São 28 perguntas no total, que encerra esse capítulo de número 24, e nós estamos na pergunta de número 17. E ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores a respeito da identidade dos espíritos. Pergunta Kardec: os espíritos podem sugerir desconfiança injusta contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? A perversidade entre os espíritos, eles agem com perversidade? É isso que ele está perguntando. Entre aqueles que são imperfeitos? Sim, evidentemente. Assim como os homens, não é? São tão ou mais imperfeitos que os homens. E os espíritos respondem o seguinte: os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam, da mesma forma, não tem diferença nenhuma. São exatamente como os homens, os encarnados, não tem diferença, não é? Não há diferença nenhuma, não é pelo fato de não ter corpo, de estar no mundo dos espíritos, que eles vão agir de forma diferente. Às vezes é o oposto a isso, né? Agem até com mais perversidade, porque não são vistos e podem sugerir o mal. Eles não agem diretamente sobre o encarnado, né? Eles sugerem o mal. E o mal é aceito devido à própria imperfeição do encarnado. O encarnado tem aquela tendência, o mal é sugerido, é aceito e é praticado, né? Então eles fazem isso por perversidade mesmo, por pura perversidade. Ele segue respondendo: eis porque precisamos estar sempre em guarda. Né? Jesus fala isso. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Não é a tentação do próprio encarnado contra o encarnado, mas, sobretudo, a tentação, não é? A imposição do mal, ou a sugestão do mal de um desencarnado sobre um encarnado. Há os encarnados que sugerem o mal. Às vezes até impõe o mal, dependendo do outro encarnado, dependendo do grau de submissão do outro encarnado, né? Mas os espíritos fazem isso com muito mais facilidade, porque eles se escondem por trás do fato de não serem vistos, não é? São percebidos muitas vezes pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas percebe que tem alguma coisa no ar, que alguma coisa não está certa, não é? E são percebidos, mas não são vistos. Portanto, eles têm mais liberdade de ação. Os espíritos superiores, eles seguem, são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Se quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de ver-se, provocarão incidentes que as separem
de maneira natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, de um espírito imperfeito, de um espírito perverso, seja qual for o nome de que se sirva. Assim, recebeis sempre com reservas o que um espírito disser de mal contra outro, sobretudo quando um espírito bom já vos disse o contrário, e desconfiai também de vós mesmos, das vossas próprias aversões. Das comunicações espíritas aceitais somente o que for bom, grande, belo, racional e o que a vossa consciência aprove. Não tem que se submeter aos espíritos. De forma alguma, nunca, nunca aceite. Não se deixe iludir pelos desencarnados. Nunca. Isso também é aconselhável quanto aos encarnados. Não é? A pessoa tem que sempre medir pelo bom senso e pela razão aquilo que recebe como conselho. Mas quanto aos desencarnados, pior ainda. Mais cautela se deve ter. 18ª pergunta. Pela facilidade com que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parecem que nunca podem estar certos de verdade? Resposta. Sim. Podeis, desde que tendes a razão, para o julgar. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? A letra, direis, mas não há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve ou que se trata de obra de um escritor. E julgai da mesma maneira. Prudência sempre. 19ª pergunta. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? Resposta. Certamente que podem. Os espíritos superiores podem, eles têm uma ascensão, uma prevalência muito grande sobre os espíritos imperfeitos. Muito grande. Não é? Mas por que eles não fazem isso? Ele vai responder aqui. Mas quando fordes piores, quanto piores são os espíritos, mais teimosos são e frequentemente resistem a injunções, à imposição dos espíritos superiores. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que por outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Na realidade, o que acontece é o seguinte: por que os espíritos muitas vezes não impedem isso? Porque a pessoa precisa passar pela experiência. Ela precisa vivenciar aquela experiência em relação ao desencarnado. Ele precisa ser enganado para aprender. É assim que nós aprendemos aqui como encarnados. Né? Precisa passar por um golpe, muitas vezes, para poder aprender que não deve fazer aquilo, que não deve agir daquela forma. Né? Assim é com os espíritos, com os desencarnados, com a nossa relação de encarnados com os desencarnados. 20ª questão. Qual a razão dessa parcialidade? Responde, isso não é parcialidade, é justiça, respondem eles. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para se melhorarem. Eu sempre falo isso aqui em tom jocoso, mas é a verdade, eles não gastam vela com mal defunto. Não é? Não vão perder tempo com quem não quer aprender. Eu não acredito nos espíritos. Ótimo, tudo bem, sem problema. Fique à vontade. O seu momento não chegou. É um espírito retardatário, é encarnado. É um espírito que está encarnado e é um espírito retardatário. Ele não acredita porque não está maduro para isso mesmo. Isto vale para qualquer coisa na vida.
Há pessoas que recebem um baita de um bom conselho e não aceitam aquele bom conselho. Por quê? No momento não me interessa. Estou nem aí. Né? Você vai ficar perdendo tempo com gente assim? Não. Os espíritos fazem a mesma coisa, não perdem tempo com gente assim. Né? Gente assim é descartada, deixa ele vivenciar a experiência dele e no momento apropriado ele mesmo vai procurar, ele mesmo vai querer se inteirar dessa realidade e vai mudar a sua opinião, vai mudar o seu conceito. É por isso que nós estamos aqui encarnados, para aprender, para amadurecer, para fortalecer o nosso espírito. Quando Jesus fala, conheça a verdade vos libertará, ele se referia a isso. A verdade é o que transcende, o que vai além dessa vida, daquilo que a gente vê. Mas a maioria das pessoas se apega a quê? Ao mundo material, às coisas materiais. Aquilo que ele pode pegar, ver, pesar, medir. Fora disso, ele não aceita nada, ele não quer nem saber. Eu conheço um médico que falou para a enfermeira que o estava alertando sobre um remédio que estava prejudicando o paciente, ele estava receitando aquele remédio, né? E ele respondeu o seguinte: você quer que eu traga ele de volta para o meu consultório? Ela, que era uma paciente, ela de volta para o meu consultório. Falou, doutor, o senhor sabe o que o senhor está falando? O senhor sabe que o senhor vai ter que responder isso para Deus? Ele falou, pouco me interessa. Bateu no bolso, falou, eu quero saber do que está aqui dentro agora, depois a gente vê. Então, é um médico com diploma, uma pessoa que não pode alegar desconhecimento, porque tem esclarecimento. No entretanto, como espírito, é um retardatário. É um amoral ou um imoral, porque não leva em consideração o lado humano da relação. Nós sempre devemos fazer assim, levar em consideração o lado humano da nossa relação e o bem-estar geral, o bem-estar de todos. Uma pessoa que age assim, olha, para falar pouco, é desumano, para não dizer um calhorda, um canalha, que é o que ele merece receber como nome. Embora seja um médico, embora mereça todo o nosso respeito como médico, mas como ser humano, um canalha. Não passa de um grande canalha. E assim está cheio. Como é que os espíritos vão perder tempo com um sujeito assim, que não quer receber? Olha, ele estava sendo aconselhado por uma enfermeira, nem enfermeira era uma auxiliar de enfermagem, quer dizer, não tinha diploma de enfermagem. Né? Imagine vocês, um médico sendo aconselhado moralmente por uma auxiliar de enfermagem, já tinha uma certa idade, eu conhecia muito bem, era uma excelente mãe de família, era tia de um primo meu, né? Era tia por parte de mãe, eu não tinha nenhum parentesco com ela, mas considerava muito ela. Né, tinha uma consideração muito grande por ela, eu sabia que ela era uma pessoa moralmente avançada, como toda a família dela, o marido, as filhas e tal. Né, sendo aconselhada por um auxiliar de enfermagem e não aceitou o conselho. Quer dizer, como é possível a gente querer que os espíritos superiores, o nosso anjo da guarda, nossos espíritos guias, venham nos dar conselho e gastem tempo e percam tempo conosco? Ou com aqueles que não querem aceitar nenhum tipo de conselho. Não vão perder tempo mesmo. Tá certo? E eles estão toda. Olha, tem muita gente querendo acertar para perder tempo com aqueles que não querem acertar. Não é? Eu também não perderia, não. Se fosse desencarnado e tivesse que ajudar alguém, também não perderia, não. Eu gastaria meu tempo com aqueles que vão fazer jus ao seu trabalho, ao seu esforço. Né? E não com aqueles que não querem dar ouvidos. Né? Porque diz o antigo ditado o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar. Né? E é realmente isso: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, eles arrematam a resposta do seguinte: são esses os seus preferidos e os ajudam, mas pouco se importam com aqueles que os fazem perder o seu tempo em belas palavras. Questão de número 21. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente os nomes veneráveis? Se intitula, se manifesta num centro espírita qualquer, através de um médico qualquer, eu sou Jesus. Puxa, é um sacrilégio, pô.
O cara é um sacripanta, é um malandro, é um sem vergonha e se intitula Jesus. Por que Deus permite isso? Né? Eles vão responder. Podeis perguntar também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar. É a mesma coisa. E está cheio de gente que blasfema. Está cheio de gente que mente. Olha, a realidade que as pessoas não querem entender, e muitas vezes não entendem, é o seguinte: a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta através da liberdade total que dá a todos os homens. Por isso que o homem não aceita não ter liberdade. Todos, indistintamente, independente de elevação moral, intelectual ou não. Independentemente do grau de conhecimento que ele tem ou não. Ele não aceita. Ele pode muitas vezes se submeter porque não há outra maneira de ficar cativo daquela situação. Mas ele não aceita. Intimamente ele não aceita. Então todos nós temos liberdade total de agir como nós quisermos, independentemente daquilo ser o correto, o mais correto, o menos correto, ou seja lá o que for. No entretanto, existe uma lei chamada lei de causa e consequência, lei de causalidade. Tudo o que nós fizermos de bom será refletido em nosso benefício. E tudo o que nós fizermos de mal, também, da mesma maneira, será consequência de sofrimento nesta encarnação. Às vezes, o espírito paga, na própria encarnação, ele paga os seus equívocos, os seus erros. Ou então na vida espiritual. De uma maneira ou de outra, o homem arca com a responsabilidade daquilo que faz. Mas ele tem essa liberdade, porque somente com liberdade o homem aprende. Se o homem for submetido, se ele for coagido a fazer as coisas, ele não aprende. Ele pode até se submeter, como eu falei, por conveniência da circunstância, mas ele não aprende. Ele não vai aprender. Então Deus dá total liberdade. Ele pode mentir, ele pode falsear, ele pode enganar, mistificar, ele pode fazer o que ele quiser. Estou falando dos encarnados. Assim também é com os espíritos, da mesma forma. Pode fazer o que ele quiser. Olha, eu fiquei sabendo, hoje eu não vou falar o nome do cara porque não interessa. Tá? Um dono de uma dessas igrejas neopentecostais aí está metido com o tráfico de droga. Comprou uma rede de televisão com o dinheiro do tráfico. E está metido com com esse problema do Banco Master. E é tido como pastor, é tido como um emissário, um mandatário de Deus. Né? Vocês imaginem o grau, né, de responsabilidade que uma pessoa dessa tem. Né? Como ele vai se haver no mundo dos espíritos na hora que desencarnar? Não queria estar na pele dele, não. Eu, sinceramente, não queria, não. Ele vai ter que responder à altura, porque é uma pessoa que tem conhecimento. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Ele não é inocente, não. Então, é assim. Eles arrematam a resposta dizendo: os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. A justiça de Deus é as suas leis. São leis imutáveis. Elas existem desde sempre. A criação é Deus, o maior de todos, inteligência suprema do universo, o elemento espiritual, o elemento material e as leis, as suas leis. Essa é a criação. Daí deriva tudo. Daí deriva tudo que nós conhecemos. Foi Deus que fez o computador? Não, foi o homem. Mas através da inteligência dada pelo Criador. Então nós podemos dizer que, por extensão, Deus fez todas as coisas. Mas não é ele que age. Deus é imóvel. Os homens são móveis. É o homem que faz as coisas e não Deus.
Mas Deus deu dois atributos fundamentais para a evolução humana: a inteligência e o pensamento. São dois atributos fundamentais que, muito bem usados, geram o motor de todas as coisas, que é a vontade. Então, tudo tem consequência. Se a gente pudesse dar um conselho, já não é conselho, reavivar aqui, relembrar uma orientação dos Espíritos, faça o bem. Haja como Jesus indicou. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos. Porque dessa forma você vai se livrar de milhares de problemas, de milhares de sofrimentos, de problemas seríssimos quando você estiver desencarnado. Você pode até dizer como médico: eu não quero nem saber, eu quero saber de agora, o que vai resultar para mim agora. Não é? Depois a gente resolve, mas depois é problema. Depois é o problema. Por isso que muita gente reencarna tetraplégico, paraplégico, louco, com problemas sérios de saúde, seríssimos de saúde, com obsessões graves. Não é à toa. Ele chega no mundo dos espíritos, vê o quanto ele produziu e promoveu de mal e pede uma encarnação, e muitas vezes arrasta uma encarnação miserabilíssima aqui na Terra. Não é porque Deus impõe o sofrimento, não. Não é não. Simplesmente o espírito pede para sofrer para poder ressarcir-se com a lei de Deus. Ele agiu, usou o livre-arbítrio de forma equivocada e pede para se ressarcir com a lei de Deus. E com a sua própria consciência, porque se vê atormentado no mundo espiritual. Vê a felicidade e não pode alcançar. É a mesma coisa que você está sedento, ver o copo de água e não poder pegá-lo e tomar aquela água para saciar a sua sede. É a mesma coisa. Talvez até pior. Talvez seja até pior do que isso, do que eu estou falando. Então, é preciso levar em consideração a moralidade, andar pelos bons caminhos da boa moral. Sempre. Ah, mas as pessoas fazem. Deixa cada um fazer aquilo que quiser. Nós não devemos pautar as nossas ações pela ação do próximo, pela maneira de agir do próximo. Não. Devemos agir de conformidade com a nossa consciência. Se a nossa consciência não manda fazer, não faça. Ah, mas vão virar a cara comigo. Isso é problema de cada um. É problema seu. Você quer virar sua cara comigo, achar que não tá bom para você, tudo bem, paciência. Vamos fazer o quê? A gente deve continuar amando aquela pessoa, desejando o bem àquela pessoa, mas ela vivendo a vida dela e nós vivendo a nossa vida. Porque nós temos que sempre visar a vida espiritual e não a vida material. Lembre-se daquilo que os espíritos nos ensinam. 75% dos interesses que nós temos nas coisas materiais se perdem com o conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Porque o homem compreende que é na vida espiritual que estão os seus interesses, não na vida material. E é aí que nós devemos focar os nossos interesses, na vida espiritual, para não ter essas consequências que eles se referem nessa resposta. Não é? Quanto aos espíritos inferiores, desculpe, eles dizem assim: os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. Ah, mas fulano é tão mau, é tão ruim, perverso, usurário. O sujeito não dá um centavo para ajudar ninguém. Tem muito dinheiro e não faz nada de benefício para ninguém. E tá bem. Então Deus não existe. Mas não é assim. Ele pode estar bem aqui momentaneamente. E depois que desencarna, como é que ele vai estar? Eu não queria estar na pele dele. Porque ele vai ter problemas sérios. Ele vai ter problemas graves. E a vida aqui, ela é fugaz. Ela passa rapidamente.
mas muito rapidamente. Todos nós somos testemunhas disso. Éramos crianças até dias atrás. Eu me lembro quando fiz 10 anos, há 64 anos atrás, ganhei um relógio do meu pai, tenho esse relógio até hoje guardado. Aquilo para mim foi uma coisa do outro mundo. Eu falei, poxa, estou fazendo 10 anos e tal, estou ficando homem. Né? Faz 64, passou assim. Pô. Então, aonde estão os nossos verdadeiros interesses? Nessa vida ou na vida espiritual? A resposta com a plateia. Muito bem. 21ª questão. Por que Deus permite... Ah, não, desculpa. A 22ª. Há fórmulas eficazes para expulsar os espíritos mentirosos? Resposta. Fórmula é matéria. Vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. Não tem, fórmula não resolve nada. Os espíritos imperfeitos só respeitam uma coisa: hierarquia moral. Se você tem uma boa moral, uma moral elevada, eles não vão nem se aproximar. Vão procurar ficar longe. E se aproximam com cautela. Treinam muito bem aquilo que vão fazer e tal. Porque para pegar uma pessoa boa não é fácil, não é? Eles muitas vezes tentam. Tentam mesmo, não tem dúvida que tentam. Tá certo? Mas eles vão ter problemas sérios para convencer uma pessoa boa a fazer o mal, a praticar o mal. Devido à sua moral elevada. É só isso que eles respeitam. Nada mais. Fórmula. Isso é coisa do homem. 23ª pergunta. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, espécies de selo pelos quais se pode reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Resposta: os espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação das suas ideias e da sua linguagem. Esquece o resto. Um espírito superior, ele é superior pela moralidade que ele exterioriza através da sua linguagem e das suas palavras. Só isso. Não existe. Todo o resto é balela. Todo o resto é imitação, é tentar enganar aquele que não tem conhecimento. É por isso que é necessário o estudo da doutrina espírita, para você não ser enganado. Como é que você vai enganar um advogado, uma pessoa que tem conhecimento, um bom conhecimento de leis, com uma lei que não existe? Não tem como. Ele falou, você pode enganar qualquer um com isso que você está falando aí, mas eu não. Eu conheço leis, eu sei o que é a lei. Eu conheço as leis. Assim, da mesma forma está o estudo da doutrina espírita para os acontecimentos da vida, os problemas da vida. Você com conhecimento espírita, você tem muito mais chance de vencer as suas paixões, os seus vícios, as suas más tendências e se conduzir pela vida de forma reta. É de se notar o seguinte: as pessoas boas, as pessoas que se conduzem bem pela vida, se cercam de pessoas boas. Pode notar. No entretanto, os maus, aqueles que agem mal e que pensam mal, às vezes não agem, só pensam. O mal está dentro dele, da cabeça dele. Quando há oportunidade, ele age. Estes estão sempre cercados por pessoas más, de má vida, de má conduta moral. Notem, é fácil de você perceber. Né? Qualquer espírito que imitar um sinal material, qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que só o cego se deixa enganar por eles. Só cego mesmo. 24ª questão. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento? Resposta: imitam o pensamento, como os cenários de teatro imitam a natureza, de forma grosseira. Já viu no cenário em teatro? Os fundos que os
produtores de teatro colocam como fundo de cenário e tal. Isso é grosseiro, aquilo é uma imitação, é só para dar ideia. Assim são os espíritos imperfeitos, que eles chamam de inferior aqui. Né? São inferiores, realmente. Né? Mas eu prefiro chamar de imperfeito. É menos agressivo. Né? É assim. É uma imitação grosseira de um pensamento. Pergunta número 25. Seria assim tão fácil descobrir a fraude por um exame atento? Resposta dos espíritos superiores. Não, nem há dúvida. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Olha, o que ele quis dizer com essa imagem, com essa figura de linguagem? Ele diz o seguinte, é preciso estar atento. Se você não tem experiência para estar atento ao espírito que se manifesta, seja através da palavra, seja através da escrita, seja através de livros, procure quem conhece, quem tem conhecimento. Tem tanta malandragem no meio espírita, tanto livro escrito por malandro, cujo único objetivo é satisfazer a própria vaidade, que 99% dos livros escritos e tidos como espírita não são espíritas. É isso que precisa ficar claro no meio espírita. As pessoas não acreditam, as pessoas não creem, não estudam, não sabem, e não creem. Pô, isso é exagero do sujeito. Não é. Nós tínhamos um clube do livro, já citei isso aqui, lá na Associação Jauense de Estudos Espíritas, quando nós tínhamos a casa funcionando. Este clube do livro chegou a ter 200 associados, né? Depois foi diminuindo, depois foi extinto. Né? Mas nós tínhamos 4, chegamos a ter 5 pareceristas. O parecerista é o cara que pega o livro, lê, analisa o livro para saber se aquele livro está dentro daquilo que é ensinado pelos espíritos superiores. Assim nós agimos. Era raro o mês que nós tínhamos um livro que estava rigorosamente dentro daquilo que ensinam os espíritos superiores. Raro. Nós precisamos fazer vista grossa para muita coisa que ali estava escrito para ter um livro para entregar, porque era obrigação do clube entregar um livro para as pessoas que eram associadas. Pagavam mensalmente compravam mensalmente um livro, pagavam na hora que recebiam um livro, né? Então nós não podíamos deixar de entregar. Porque na maioria das vezes o certo seria não entregar. Pouquíssimos livros, pouquíssimos nós entregamos que estavam rigorosamente dentro daquilo que ensinam os espíritos superiores. 26ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, empolada, né, cheia de palavras bonitas, né, de discurso lapidário e tal, né, que se contentam mais com as palavras do que com as ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Resposta dos espíritos superiores: quando são bastante modestas para reconhecer a sua insuficiência e não se fiam em si mesma. Você não tem capacidade, não julga. Não julga, a gente não pode ter medo. Muita gente tem medo de julgar os espíritos. Medo. O que eles podem fazer contra mim? Saiba, espírito não pode fazer nada contra ninguém. Nada. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, feita por Kardec aos espíritos superiores, e a pergunta é a seguinte: poderá um homem mau, aliado ao mau espírito, fazer mal ao outro homem? Resposta dos espíritos, curta e grossa: Deus não o permitiria. Mas por que
os espíritos dão? A pergunta poderia ser essa. Por que, das pessoas que estão ouvindo, por que então os espíritos fazem mal às pessoas? Não fazem. Eles sugerem. Quem aceita é o encarnado. Quem aceita é o homem. Sugerem o mal, insistem, até levá-lo a fazer aquilo que eles desejam. É mais ou menos como um viciado em droga que quer viciar uma criança ou um jovem. Ó, fuma aí, isso aí não tem problema nenhum, isso aí uma vez só, não vai fazer nada e tal. Né? E dá aquilo de graça, inclusive. Não, não, obrigado, meu pai e minha mãe falou que não é para fazer e tal. E lembra imediatamente do pai e da mãe, né? Ele, uma segunda vez, ele tenta, não consegue, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até que pega o moleque num dia virado, tá bravo lá com o pai, com a mãe por alguma razão, com alguém, ele aceita. Ele fuma a primeira vez, ele fuma a segunda, a terceira, a quarta, e quando ele vê, ele está dependente. Assim agem, exatamente dessa maneira agem os espíritos em relação aos encarnados. Como age o encarnado em relação a outro encarnado quando querem fazer o mal, ou quando quer viciar em alguma droga, ou coisa do gênero. Quando quer que vê-lo na bancarrota, incita, percebe que aquela pessoa tem uma deficiência, é fraco, é pusilânime, fraco moralmente, insiste, bate até conseguir. Assim que os espíritos agem, sugerindo. Então, quando uma ideia não for sua, ligue o desconfiômetro, ligue a luzinha vermelha. Opa, essa ideia não é minha, isso foi sugerido. E a maioria das ideias é assim, sugerida por bons e maus espíritos. Agora, quando é por bons espíritos, naturalmente a ideia é boa, né? A ideia é saudável. Agora, quando é por maus, a pessoa percebe. Tem que perceber. Tem que ser sutil, inteligente a ponto de perceber isso e não aceitar. Simplesmente isso, não aceitar. Então, quando o sujeito não tem aptidão para jogar os espíritos, ele tem que procurar reconhecer que não tem essa aptidão e procurar quem tenha para ajudá-lo. Pode ser um padre, um pastor, ou no próprio centro espírita, em algum lugar, que lhe ajude a reconhecer que ele não está no bom caminho e voltar para o bom caminho. É o que ele tem que fazer. Né? Kardec pergunta também, é possível ao homem, com seus próprios esforços, vencer as suas más tendências, os seus vícios, seus problemas? Perfeitamente, sim. Mas quanto de vocês querem fazer esforço? Aí que morre. Mata o cara no ninho, né? A maioria não quer fazer esforço nenhum. A maioria quer as coisas de mão beijada. De preferência que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. Tá. Ele segue respondendo. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem. Eles conhecem, eles sabem. Convive com o cara, sem o cara saber. Sabe o que ele faz em casa, como é que ele trata a esposa, como é que trata o esposo, como é que trata os filhos, como é que trata os colegas de trabalho, como age na rua. Eles sabem. Eles sabem exatamente o ponto que eles devem tocar. Exatamente. Por isso que conseguem aquilo que desejam, aquilo que almejam. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sábias. Agradando o amor próprio, eles fazem do homem o que querem. Agrada o amor próprio. Alisa o ego do cara, a vaidade. A maioria se perde pela vaidade. A maioria. Nos centros espíritas, a maioria dos médiuns se perde pela vaidade. Vem um e fala, nossa, mas você é um grande médium, hein? Você é um grande orador. Nossa, que maestria. Você é muito bom. O cara recebe o elogio uma vez, duas, três, quatro, começa a acreditar.
que ele realmente é bom. Quando na realidade ele não é nada. Ele é instrumento dos espíritos. Nós não somos nada. Nós somos espíritos em progresso. Apenas isso. Estamos aprendendo, não somos nada. Recebemos inspiração dos espíritos superiores muitas vezes para falar as coisas, ajudar a instruir os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, mas não somos rigorosamente nada. Então a vaidade é perniciosa. E nos pega por quê? Porque somos espíritos principiantes, né? Que gosta de fama, que gosta que tem vaidade. Né? E a vaidade é a derrocada no carro. 27ª pergunta. Ao escrever, os espíritos maus às vezes se traem por sinais materiais involuntários? Resposta. Vejam vocês. Os habilidosos não. Os inábeis se atrapalham. Qualquer sinal inútil e pueril é indício de certa inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada de inútil. 28ª e última pergunta deste capítulo. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam à sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, ou mal-estar, enfim, são sempre indícios de natureza má dos espíritos manifestantes. Resposta dos espíritos superiores. Muita gente se sente assim. O médium, experimentam as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Se você se sente mal, o estado dele não é bom. Olha, é comum os médios que trabalham em trabalho de desobsessão ou de doutrinação se sentirem muito mal 1, 2 dias antes do trabalho. É muito comum. Não vou participar daquele trabalho não, porque toda vez que se aproxima do trabalho eu estou me sentindo mal. Né? Se sentem mal porque o espírito é colocado ao seu lado antes do trabalho. Há um entendimento durante o sono. Há um entendimento entre médium e manifestante. Para que aquilo seja conduzido de tal forma que se consiga êxito no auxílio ao desencarnado. Normalmente, em sessão de desobsessão, em sessão de doutrinação, os espíritos que se manifestam são espíritos muito necessitados. Sofredores, realmente. Espíritos que estão sofrendo muito em estado de erraticidade, como espíritos, como desencarnados. Então, esse entendimento acontece antes, por isso que o médium se sente dessa forma. Depois do trabalho, acaba tudo. O espírito, o manifestante é atendido, é doutrinado, é orientado, é encaminhado, e o médium fica livre daquele problema, daquela sensação de mal-estar. Né? Ele segue respondendo: quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, é assim. Como homem na terra, aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Observação de Kardec a respeito desta resposta. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade. Há pessoas, eu tive um conhecido assim, muito, muito querido meu, foi meu sócio, inclusive, ele não percebia e não sentia nada. Eu achava aquilo, como pode alguém não sentir nada? Eu sinto tudo. Né? Como pode ele não sentir nada? Ele falou, eu não sinto absolutamente nada. Né? Então, há médiuns com maior ou menor grau de impressionabilidade. E por isso, não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Nisto, como em tudo, devemos levar em conta as circunstâncias. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida
Pelo contraste, pois se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Mas sempre é um pouco afetado. Porque o mal-estar do espírito passa para o sistema nervoso do médium. O médium sente aquela instabilidade. Seja ele uma pessoa de má vida ou não. Eu não sei, eu levantei mal, hoje não estou bem, não estou me sentindo bem, nada justifica isso. Nada justifica. E a pessoa se sente daquela forma. O que nós podemos recomendar a essas pessoas, com certeza absoluta, recolha-se e faça uma prece fervorosa a Deus, pedindo a ajuda dos bons espíritos. Essa é a recomendação clássica e eficaz, porque ela realmente funciona. Então, não está se sentindo bem? Não tem motivo aparente para aquilo? Não está nada bem? Não está legal? Não está se sentindo bem? Recolha-se. 5 minutinhos, não precisa mais que isso. Faça uma prece fervorosa, voltada ao Criador, peça ajuda. Coloque seu joelho no chão, peça ajuda. Com convicção, com fervor. E você vai ver que o resultado vai ser extraordinário. A natureza... Tá, desculpe, já lemos isso. Tá. Aliás, disso é necessário não se confundir com a rapidez da escrita produzida pela extrema flexibilidade de certos médiuns com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem sofrer ao contato dos espíritos imperfeitos. Muito bem. Nós vamos passar, então, agora para o capítulo de número 25. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube, nada. A Janaína também não perguntou nada. Se não houver nenhuma pergunta, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, faltando aí 12 minutos para o encerramento dos nossos estudos de hoje. Capítulo 25, das evocações. Ele vai estudar vários aspectos nesse capítulo. Considerações gerais, espíritos que podem ser evocados, como falar com os espíritos, utilidade das evocações de espíritos vulgares, perguntas sobre as evocações, evocações de animais, dos animais, evocações de pessoas vivas e telegrafia humana. Considerações gerais. Item de número 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, ser evocado. E podem mesmo, tá? E na maioria das vezes deve-se fazer isso por uma pessoa que tenha conhecimento, saiba o que está fazendo. Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar o que quiser se comunicar, o que quiser comunicar-se. Entende que, chamando determinado espírito, não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente por sua própria iniciativa prova melhor a sua identidade, pois revela assim o desejo de conversar conosco. Ao nosso ver, Kardec falando, isso é um erro. A maioria dos centros espíritas brasileiros são ensinados a não evocar os espíritos enquanto o mestre Hipólito Leon Denis Rivail, Allan Kardec, indica que isto é um erro, deve evocar-se sim. Primeiramente, porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores, imperfeitos, na maioria das vezes. Inferiores e imperfeitos. Que anseiam por se comunicar. Desejam se manifestar. Olha, o espírito, quando ele desencarna, quando ele se defronta com a vida espiritual, quando ele é imperfeito, ele nem sabe o que está acontecendo.
Fala com a mulher não responde, fala com o marido não responde, conversa com os filhos, ninguém responde, conversa com o colega de trabalho, ninguém responde. Ele continua fazendo a mesma coisa, senta na mesa para tomar café, para almoçar, para jantar, deita na cama para dormir, continua fazendo uma coisa como se estava encarnado. E ninguém conversa com o cara. O cara fala, pô, o que está acontecendo? O que está se passando? É assim que acontece, exatamente assim. Por isso que o esclarecimento é fundamental. O conhecimento sobre a vida futura, a ideia exata que se faça da vida futura, desmancha um monte de problemas em relação à vida espiritual. Resolve um monte de problemas em relação à vida espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Então, espíritos assim ficam sem saber o que aconteceu. Desencarnam, veem o próprio corpo e não acredita que está morto. Não é? Então, é preciso que nós tenhamos sempre isso em consideração. A maioria dos espíritos que estão ao nosso lado almejam, anseiam manifestar-se, desejam manifestar-se, porque querem respostas a respeito daquilo que está acontecendo. E nem sempre são maus espíritos, são apenas imperfeitos. Falta-lhes conhecimento. Não deram a importância necessária quando estavam encarnados. E depois, quando desencarna, Inês é morta, ele já foi, né? Não tem mais. Para aquilo não tem mais solução, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender na raça. Ele vai ter que aprender dando murro e ponta de faca. Não é? Ele segue. Em segundo lugar, é ainda por essa mesma razão. Não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos. E bem sabemos o que disso resulta. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre eles e nós. O chamarmos por nossa vontade é, assim, opormos uma espécie de barreira aos intrusos. Olha, tudo está relacionado com o pensamento. É o pensamento, o atributo, um dos principais atributos do homem, são dois, inteligência e pensamento. O pensamento é o atributo principal que nos liga aos outros espíritos. Por isso que o mau pensamento nos liga a espíritos perversos e o bom pensamento a bons espíritos. É assim que funciona. Eu vou no cemitério porque eu vou visitar meu pai. Teu pai não está lá. Ele está aonde você estiver pensando nele. Tua mãe não está lá. Teu parente querido, teu filho, teu esposo, tua esposa não estão lá. Agora, se você pensar nele, independentemente do lugar onde você esteja, e evocá-lo pelo pensamento, ele vai estar próximo de você. Ele atende o seu chamado. Por isso que lamentar a morte de alguém é, primeiro, um grande egoísmo. Não podemos querer que ninguém fique encarcerado no corpo. E, segundo, é impor sofrimento ao desencarnado. Porque ele fica triste, chateado, por ver aquele que ele ama chateado pela sua própria morte, triste pela sua própria morte, pelo seu desencarne. Quando desencarna é a libertação do espírito. Deveríamos fazer uma festa. Fulano foi liberto do cárcere do corpo. E não o inverso. Está liberto. Mas, como nós somos egoístas, imperfeitos, não entendemos a vontade de Deus, suas leis, como elas agem, nós fazemos o contrário e prejudicamos aquele que está encarnado. Sem apelo direto, um espírito muitas vezes não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for um nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de agir têm as suas vantagens e só haveria inconvenientes na exclusão de uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar,
o que só pode ser feito por uma pessoa que tenha conhecimento. Aquele que não tem conhecimento não domina os espíritos, é dominado por ele. Não domina os maus espíritos, é dominado por ele e são enganados por eles. Então, é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre, dessa maneira, nenhum constrangimento, e podemos obter comunicações admiráveis, enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo quando se desenvolve um trabalho sequente, quer dizer, toda semana, naquele dia, naquele horário, é importante que assim seja, que marque-se um dia fixo na semana, um horário fixo na semana, para ser realizado um determinado trabalho. Aquilo faz com que os espíritos, os desencarnados que dirigem o trabalho e que participam do trabalho, também marquem como compromisso aquele dia, aquela hora. É assim que funciona, tá? Não deve ser feito aleatoriamente. Então, num trabalho sequente, há sempre espíritos que as frequentam, sem que precisemos chamá-los pela simples razão de já estarem prevenidos da regularidade das sessões. Quer dizer, o nosso espírito guia, os bons espíritos, aqueles que querem ajudar, aqueles que querem colaborar com o nosso esclarecimento, o esclarecimento daqueles que trabalham, e o esclarecimento dos desencarnados que vão participar, estão na presença. Né? Então é fundamental que haja seriedade nesse sentido. Horário, dia fixo, que não se atrase, que não se provoque atrasos, porque os espíritos também têm os compromissos deles. Tá certo? Então, que se seja consciente da responsabilidade daquilo que se está fazendo. Né? Manifestam-se quase sempre espontaneamente para tratar de algum assunto, desenvolvendo um tema ou dar uma orientação. Nesses casos, é fácil reconhecê-los, seja pela linguagem, que é sempre a mesma, seja pela escrita, ou por certos hábitos peculiares. Os espíritos têm hábitos peculiares, como nós, viu? Temos hábitos que marcam a nossa personalidade. Para encerrarmos o estudo de hoje, item de número 270. Quando se quer comunicar com um espírito determinado, é absolutamente necessário evocá-lo. Se puder atender, obtém-se geralmente respostas sim ou aqui estou, ou ainda que queres de mim? Às vezes ele entra diretamente no assunto respondendo por antecipação às perguntas que se pretende fazer. Quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão. Deve-se evitar as perguntas formuladas de maneira dura e imperativa. Nós não devemos nos impor aos espíritos, né? Sempre educadamente, com carinho, né? Por aquilo que se está fazendo, como nós fazemos com os encarnados, ou devemos fazer com os encarnados. Às vezes ele entra, quando se evoca um espírito, pela primeira vez é conveniente designá-lo com uma precisão. Deve evitar-se perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que pode afastá-lo. As perguntas devem ser afetuosas e respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos revelar a benevolência do evocado. Então, em todos os casos, benevolência é fundamental. Há centros espíritas que tratam obsessores e maus espíritos, olha, até com palavrões. Até com palavrões, eu não estou exagerando, não. Vai para o inferno, vai para o fundo do inferno. Isso aqui. É um absurdo isso. Olha, o espírito apenas não tem corpo, mas ele tem sensibilidade, ele tem sentimento,
E ele sente como qualquer um outro, seja ele encarnado ou não. Nós gostaríamos de ser tratados assim. O cara já está sofrendo, ele está com problema. Problemas sérios normalmente. E ainda é tratado assim num lugar onde ele deveria receber, no mínimo, benevolência, no mínimo educação, no mínimo carinho. Quantos? Eu estou falando da minha experiência, eu sou obrigado a falar da minha experiência porque trabalhei muitos anos em trabalhos de obsessão e doutrinação. Quantos eu conquistei, que eu era o doutrinador, quantos eu conquistei chamando aquele espírito de meu irmão. No começo até ficava, não sou seu irmão coisa nenhuma, eu não tenho nada a ver com você, não sei o quê. Aos poucos, conversando, mostrando para ele e tudo, no final dizia, olha, eu fui a muitos centros espíritas onde eu fui muito maltratado. Aqui é o único lugar em que eu fui tratado dessa forma que você está me tratando. Com carinho, com respeito e tal. E no fim acabavam cedendo, né? E é assim que é o recomendável. Eu aprendi isso com os espíritos. Eu aprendi isso com aqueles que sabem mais, que sabiam mais do que eu. Né? E é preciso que se faça isso. Que se trate os desencarnados com todo carinho, com todo respeito. Se é um mau espírito, é um espírito perverso, olha, meu irmão, sinto muito, mas aqui não é o seu lugar. Você pode se retirar, por favor, vá procurar outro lugar para você frequentar, porque aqui não é o seu lugar, tá certo? Mas ter um mínimo de educação e respeito com ele. Muito bem, vamos marcar aqui o item de número 271 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, que será dia 1º de agosto, se não me falha a memória, julho, 1º de julho. Quarta-feira, 1º de julho, não, esse mês não tem 31, né? Eu não estou conseguindo ver direito aqui, mas me parece, deixa eu ver no calendário aqui certinho. Oh, meu Deus, isso aqui não é o calendário. Puxa vida. É isso mesmo, dia 1º de julho, próxima quarta-feira, nós estaremos aqui reunidos para nós darmos sequência aos nossos estudos, aos estudos dessa noite. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 26, nós teremos a nossa reunião com tema livre, para que as pessoas possam perguntar, tirar suas dúvidas a respeito do tema Espiritismo, tá bem? Falaremos sempre em cima de Kardec, baseados em Kardec, e não em qualquer outro livro, em qualquer outro espírito, ou qualquer outro escritor. Sempre Kardec, espíritos superiores, que é o que nos interessa. Tá bem? Então vamos lá. Se não tiver nenhuma pergunta, não tiver ninguém quiser acrescentar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem, a fé, a determinação de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.